Alô, meus amigos, muito boa tarde. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assunto de interesse nacional. Meu nome é Gregório Rabelo. Estamos em 14 de março de 2019. Hoje, meus amigos, está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, o STF, o julgamento da competência de julgar crimes eleitorais próprios com crimes conexos é penal em si. Isso na área eleitoral. Pois bem, eu quero dizer aqui nesse momento que o voto mais lúcido que nós temos agora foi a divergência do ministro Fachin. A justiça eleitoral não é uma justiça equipada em si com condições para julgar crimes tão complexos como o de lavagem de dinheiro, como o de Caixa 2 e outros. Minha gente, olha, vamos desmistificar. A justiça eleitoral no Brasil é uma justiça emprestada. Ela não tem quadro próprio de juízes. O juiz eleitoral de qualquer sessão eleitoral é do Tribunal de Justiça. É um juiz que pertence a uma vara, é um juiz substituto, que julga crimes comuns e delitos civis. Ou seja, juízes, criminais e cíveis dos tribunais. Assim também é formado os tribunais regionais eleitorais, indicado por desembargadores e advogados indicados pela OAB daqueles que militam nos tribunais eleitorais. Mas agora vamos ao que mais interessa, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Vejam bem como é que é formado o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é formado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, portanto emprestado, por 2 ministros do STJ, também emprestado do STJ, e por 2 advogados militantes no TSE. Meus amigos e minhas amigas, todos eles com mandato aí, vamos dizer, de 2 anos, com prazo de 2 anos. Então não tem uma firmeza. A Justiça Eleitoral não tem condição de julgar crimes comuns. A Justiça Eleitoral é, como já disse, uma justiça com elementos emprestados. Não tem a menor condição de julgar
processos, julgar crimes de alta complexidade. Há um equívoco nas palavras do ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a justiça especializada, como a justiça eleitoral, tem essa competência de julgar esses crimes. Mas é um equívoco da parte dele. É bom até se compreender, porque o ministro Dias Toffoli foi ao Supremo Tribunal Federal sem antes ter sido juiz de primeiro grau e nem de segundo grau. Então ele não tem o ato normal do julgamento da justiça ordinária em si. É compreensível. Contudo, o ministro Fachin, no seu voto, foi primoroso, um voto técnico como há muito não via. Até agora, só tenho o conhecimento do voto divergente do ministro Fachin. Mas eu acredito que a maioria do tribunal deverá segui-lo, porque todos lá sabem que a justiça eleitoral é frágil, não tem condições de julgar crimes do porte dos crimes de lavagem de dinheiro e outros de Caixa 2 e outros de abuso de poder econômico e abuso de poder econômico e financeiro e abuso efetivo de poder político. A justiça criminal do Brasil é que tem essa competência e deve julgar. Devo dizer aqui que eu entendo, como advogado e sou especializado em direito eleitoral, na justiça eleitoral, eu digo que é muito frágil a condição da justiça eleitoral no Brasil, que deveria, desde há muito, ter seus juízes próprios, seus desembargadores próprios e seus ministros próprios. Outra crítica que eu deixo aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem 7 ministros titulares. Minha gente, isso não dá para fazer justiça. É muito pouco. O ministro, o TSE, o Ministério TSE, deveria ter no mínimo 21 ministros. Alargava mais a possibilidade de se fazer justiça. Da forma que está, 7 ministros é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco para fazer a verdadeira justiça. Eu, efetivamente, não confio muito. Porque é muito fácil de se fazer um acordo com 7 ministros do que com 21. Então acho que já é tempo da justiça brasileira, no que concerne a área eleitoral, definir os seus juízes, os seus desembargadores e os seus ministros. Todos com dedicação exclusiva. Não essa de ficar pegando ministro do STF, ministro do STJ, advogados, militantes do setor na área. Não é a melhor forma. Então, de forma que eu acho que o TSE, a Justiça Eleitoral, deverá julgar os crimes eleitorais próprios e os crimes e a área penal em si, próprios da criminalidade mesmo,
deverá ser feito pela justiça comum, não pela especializada. Porque a justiça eleitoral é especializada em crime eleitoral, não é especializada em crimes comuns. Então, isso já está claro, é muito claro. Mas o próprio TSE puxa para si essa competência indevidamente e emperra os julgamentos com um julgamento de uma coisa tão clara como é hoje na Corte Suprema Brasileira. Meus amigos e minhas amigas, não é fácil. Isso tudo é apêndice da democracia e coisas fundamentais. Porque para uma democracia funcionar plenamente, na sua inteireza, nós temos que ter uma justiça pertinente, uma justiça eleitoral à altura do que é a grandeza da democracia. Temos que ter isso. E no Brasil, essa coisa do empréstimo de juízes parecia que era passageira, era provisória, mas não, está aí permanente. O TSE hoje funciona num palácio enorme, que não justifica uma coisa daquele tamanho para 7 ministros. A justiça eleitoral é grande, mas o tribunal em números é pequeno, 7 ministros. E você veja aí, puxe na internet, você que não é de Brasília, e veja a monstruosidade que são as instalações do Tribunal Superior Eleitoral do TSE. Então, eles até para justificar essa máquina tão grande, eles ficam puxando para si competência que não lhes diz respeito. Então eu quero aqui louvar o voto do ministro Fachin, dizendo que o crime penal tem que ser julgado pela justiça comum e não pelo tribunal eleitoral, pela justiça eleitoral. Essa é a grande verdade. Vamos esperar aí o final do julgamento dessa matéria, ver o que o STF decidirá, mas eu acredito que a maioria dos ministros vão desmistificar essa situação, levando para a justiça comum o julgamento dos crimes em si mesmo acontecidos no âmbito das eleições e do processo eleitoral. Meus amigos, muito obrigado. Esse é um assunto muito complexo, mas eu creio que falei o suficiente para ser entendido. Muito obrigado.